Conjugar, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 13ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Sociedade e Práticas Educativas. Olá, espero que esse vídeo lhe encontre bem. Eu me chamo Luísa Rodrigues Garbim, atualmente sou mestranda do programa de pós-graduação em Letras da Universidade Federal de Santa Maria, localizada no Brasil, e faço parte do Núcleo de Estudos Linguísticos associados à linha de Literatura, Comparatismo e Crítica Social. Em parceria com o meu amigo e colega doutorando do mesmo programa de pós-graduação vinculado à linha dos estudos linguísticos, Bruno Luiz Signori, viemos então apresentar esse relato de experiências de um projeto de estágio intitulado Das Páginas à Realidade, reflexões sobre a mulher na sociedade a partir da literatura em sala de aula. Então aqui eu trago um pouco do sumário para nortear como essa apresentação vai ocorrer. Primeiramente, apresentarei o contexto de trabalho em que o estágio aconteceu, bem como o projeto elaborado para ser dinamizado na turma escolhida. Vou falar então de como ocorreu essa dinamização do projeto na prática, e a partir disso a gente vai traçar algumas reflexões e considerações finais, bem como apresentar as referências que embasaram teoricamente esse trabalho. Então, falando primeiramente do contexto de trabalho, esse estágio que eu realizei com meu colega ocorreu na Escola Municipal de Ensino Fundamental Vicente Ferencena, uma escola localizada bem próxima à Universidade Federal aqui. Então, mais ou menos nesta parte aqui, a gente tem a entrada que dá acesso à universidade e muito perto a Escola Municipal de Ensino Fundamental Vicente Ferencena. E aqui vocês podem ver uma imagem também da fachada da escola. É uma escola muito receptiva que costuma receber muitos estagiários, principalmente pela proximidade dela com a universidade. Então, por isso, a escola é de muito fácil acesso e abertura para receber esses docentes em formação. A nossa turma destinada para esse projeto de estágio foi uma turma do 9º ano, com 24 alunos, de faixa etária entre 14 e 15 anos. Então, o projeto ele contou com 6 horas de observação e 9 horas, que viraram 9 horas, de regência prática. Então, esse projeto ele buscou proporcionar um contato dos alunos com o gênero conto a partir da perspectiva da fruição do letramento literário, teoria desenvolvida por Hildo Cosson. A escolha do conto A Cabeleireira, da Inês Pedrosa, se deu para possibilitar, então, o trabalho da temática com as questões da mulher na sociedade e versar sobre as violências que o público feminino, o gênero feminino sofre, envolvendo, então, essas questões. O conto ele foi adaptado para um melhor andamento da leitura, levando em consideração principalmente a faixa etária dos estudantes, visto que algumas partes desse conto, principalmente o final original, apresentavam cenas de violência de maneira mais explícita. Então, visando esse melhor andamento e o trabalho, a adequação aos leitores, que é sempre muito importante a gente pensar quando leva um texto para a sala de aula, o final foi reescrevido por mim. Então, como produção final, a partir da leitura do conto, os alunos realizaram um cartaz artístico inspirado nesse conto, bem como nos debates promovidos na aula acerca da violência contra as mulheres. A partir desse panorama inicial do trabalho, desse projeto de estágio, objetivou-se com essa prática estabelecer o pensamento crítico dos alunos por meio das conversas e expor reflexões a partir da leitura da adaptação do conto A Cabeleireira. Também refletir sobre a temática da autoria feminina e a posição da mulher na sociedade em diferentes épocas. Então, trazer esse contexto de como essas violências e esse apagamento também acontecem na literatura. E, a partir dessa leitura do conto e desses debates, produzir cartazes
e oralizar as ideias numa socialização desses cartazes em sala de aula para com os colegas, com a turma. Aqui, então, trouxe só algumas imagens para ilustrar os materiais utilizados. Inicialmente, fez, então, uma aula trazendo algumas provocações sobre a posição da mulher na sociedade, contextualizando isso historicamente. E, a seguir, então, introduziu-se um pouco do contexto da Inês Pedrosa, utilizando esse material aqui. Então, por ser uma autora que os alunos nunca tinham escutado falar, não tinham nenhum acesso de informação sobre ela, fez-se uma breve introdução do contexto da escritora e do contexto de escrita do conto em que foi trabalhado em sala de aula. Então, também estabeleceu-se critérios avaliativos, nesse caso, a pedido da escola. Então, elaborou-se, eu e meu colega, essa tabela de critérios. Eles consistiam em 5 fatores que abraçavam tanto as atividades realizadas em aula, desde a primeira aula de contextualização até a aula final de produção artística, com base no conto, englobando todo esse processo mesmo para ser uma avaliação de acordo com o processo de cada aluno. Então, se o aluno contribuiu para a construção de diálogos, de reflexões em sala de aula, levando em consideração a participação do aluno, se ele cumpriu com os combinados de boa convivência que foram estipulados logo na primeira aula, se ele participou ativamente da elaboração do cartaz da produção artística no seu grupo, né? Já que eles foram divididos em grupos para elaborar esse cartaz artístico, que podia contar com recortes, colagens, pintura em tinta, canetinhas, eles tiveram diversos materiais. Se o aluno participou, então, da apresentação, da socialização desse cartaz, dessa produção artística, e se ele se expressou com clareza durante o momento de fala na socialização. Então, esses eram os critérios avaliativos que o projeto elaborou. Aqui algumas imagens, alguns registros deles, então, já elaborando os seus cartazes aqui com o conto na mão, pensando em como seria isso organizado tanto de maneira visual, da maneira semiótica, quanto do texto escrito que estaria presente nesse cartaz. Foi muito interessante acompanhar os alunos nesse processo, pesquisando também, indo para outros materiais como as revistas, os jornais, tintas, que são coisas que geralmente eles não tendem costume de utilizar na aula de português. Então, foi muito interessante ver esses grupos trabalhando, se dividindo, para que o cartaz ficasse pronto. Aqui, então, o cartaz pendurado na escola, que ficou exposto, né, para as outras turmas terem acesso também. E isso após a socialização que foi feita, então. Então, alguns optaram por uma frase mais assertiva e alguns recortes, outros utilizaram uma frase do próprio conto, alguns foram para o lado mais informativo, trazendo informações sobre os tipos de violência e como isso deve ser combatido. Então, foi muito interessante ver os alunos, a partir de um mesmo texto literário, de um mesmo conto, de uma mesma aula de debate, caminhar suas reflexões para contextos, vertentes diferentes, trazer isso, alguns de um jeito mais artístico, outros de um jeito mais informativo. É muito bonito ver como os estudantes ali estavam manifestados através da sua arte, da sua organização, também para falar de algo tão delicado como esse assunto da violência contra as mulheres. Então, partindo agora para as reflexões e para as considerações finais, o conceito de letramento literário, né, no caso segundo Cosson, que é quem embasa teoricamente esse projeto inteiro, a partir dos modelos de sequências didáticas que eles desenvolveu, a gente tem o letramento literário como algo que ultrapassa os simples atos de ler e compreender o mero texto escrito, porque letrar um aluno literariamente envolve a formação de um leitor crítico que é capaz de não só decodificar ali as palavras do texto literário, mas de se engajar com a literatura em diferentes níveis, associando um repertório de fora
nessa interpretação que pode ser guiada, então, para muitas camadas novas, para além do que está posto no texto escrito. Então, aflorando essa questão do conhecimento cultural mesmo, para além de uma mera leitura passiva, né? Assim dizendo. A partir disso, então, ao final do projeto, foi perceptível como os alunos, a maioria deles, conseguiram chegar nesse ponto de argumentar, falar sobre, teorizar em cima do texto, pensar hipóteses de por que aquilo está posto dessa forma e se sentir provocado, mas também provocar, inclusive os docentes com os seus questionamentos acerca do texto lido. Então, foi perceptível esse engajamento e o amadurecimento das discussões, desde a primeira aula até a última, que foi, de fato, as socializações, vendo que os alunos, de fato, ganharam uma confiança de poder argumentar acerca desse tema, visto que foi algo que eles puderam debater, conhecer e ler mais sobre, algo que socialmente é muito importante, carece de debate, principalmente em ambientes escolares de formação cidadã. Então, além desse espaço de criação artística que os alunos tiveram e puderam colocar sua visão de mundo, perceber como a literatura é sim um meio de transformação social, porque a partir do literário eles puderam expandir o seu horizonte de mundo e se questionar sobre a realidade em que vivem. E aqui então algumas referências. A gente agradece muito o espaço e qualquer questão ficamos aqui disponíveis para responder. Agradecemos o espaço, o evento e as contribuições. Muito obrigada e boa semana. Realização: Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio: Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.